Sabe aquele papo que dizem por aí que a gente precisa postar todo santo dia, postar mais nas redes sociais para ter qualquer tipo de resultado? Pois bem, isso aconteceu comigo e esse ano eu tô produzindo bem menos conteúdos, mas de uma forma bem mais consistente, bem mais alinhada com os meus objetivos e também com o estilo de vida que eu quero ter aqui no digital. Nesse vídeo aqui eu vou te contar como que eu tô fazendo isso, como que eu tô organizando a minha semana para que esse processo fique mais gostoso, fique mais leve, fique mais eficiente e também me traga mais resultados por aqui. Bora? E prazer, se a gente não se conhece ainda, sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. No ano passado, teve um período que eu tava postando praticamente todos os dias. Eu tava com uma mentalidade muito forte de crescer mais rápido, aprender mais rápido, ter resultados mais rápido, talvez até mais vendas. Então, por isso eu tava me forçando a postar com mais consistência e, de fato, tava rolando. Só que o ponto é que aquilo tava me consumindo bastante. E aí, o que eu comecei a reparar? Que como eu tava me forçando a postar tanto, os meus conteúdos eles estavam ficando mais parecidos uns com os outros e estavam menos criativos. Então eu estava postando volume, mas eu não estava postando do jeito que eu queria necessariamente. Eu não tô nem falando de qualidade aqui, mas eu tô falando de talvez a autenticidade. Eu não estava conseguindo falar o que eu queria falar, não estava conseguindo ser natural, porque eu estava me forçando nesse looping de produção que estava me atrapalhando, sabe? Então, quando eu parei e comecei a refletir sobre isso, falei, não, eu não preciso postar tanto, eu posso postar menos, mais espaçadamente, e ao mesmo tempo depurar mais tempo cada um desses conteúdos, né? Refletir mais sobre eles, aí que as coisas começaram a melhorar. Então, eu parei de querer ser super produtiva, né, e de entregar volume, para entregar algo mais refinado, talvez. E eu não falo assim de ter que ser algo super trabalhado, super bem editado, super organizado. Não, não é isso que eu tô falando. Eu falo no sentido de ser algo mais autêntico mesmo, sabe? Algo mais genuíno, que é algo que só acontece quando a gente tem a nossa mente criativa mais livre, mais solta, sem essa pressão de produção o tempo todo. Então eu consegui trazer mais leveza nesse processo e a minha criatividade começou a aflorar mais. E postando menos, né? Eu tô falando de uma época que eu postava 5 vezes na semana, às vezes até 6, para agora um período que eu tô postando 3 vezes, às vezes 2, né? Então postar menos tem feito também com que as pessoas engajem mais nos conteúdos, porque elas não ficam tão cansadas de me ver ali o tempo todo. Então eu tenho percebido que tá aumentando esse engajamento um pouco, o interesse das pessoas também no conteúdo, e também porque eu tô mais seletiva, né, com o que eu posto. Então, enfim, isso tá sendo legal. Não tô falando que postar muito é ruim. Isso, de fato, ajuda a gente a aprender mais rápido. Mas se a gente não tem o tempo de analisar o que tá indo bem e o que não tá indo bem, não adianta nada a gente postar muito, né? Então, nesse tempo que eu ganhei postando menos, eu comecei realmente a aprofundar as minhas análises para entender esse conteúdo aqui foi bem? Por que ele foi bem? O que tem nele em comum com os outros que foram bem? Para eu conseguir repetir. Esses que foram mal, por que eles foram mal, sabe? Então, começar a analisar mais profundamente esses conteúdos também me deu mais ideias do que fazer na frente, sabe? Então, é algo que eu comecei a implementar agora em 2025 e que com certeza eu vou continuar, pretendo continuar. Até porque o processo ficou bem mais leve, né? Bem mais gostoso trabalhar desse jeito. E para isso, o que eu comecei a fazer? Comecei a organizar o meu planejamento em 12 semanas. Isso significa que, em vez de fazer aquele plano anual de todas as coisas que eu tenho que fazer, ou de planejar apenas agora e apagar incêndio, eu organizei em 12 semanas, porque isso me permite colocar projetos mais estruturados ao longo desse período, ao mesmo tempo que não fica um planejamento muito defasado, né? Quando a gente planeja muito lá pra frente, as coisas vão ficando desatualizadas, vão perdendo a coerência, vão parando de fazer sentido. Então, com 12 semanas eu achei o tempo ideal. Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre isso, essa teoria é baseada em um livro, que se chama 12 Weeks, maravilhoso, inclusive recomendo. E eu faço assim desde o finalzinho do ano passado. E isso me permitiu ter mais clareza dos chapéus que eu assumo, sabe? Porque quando a gente cria conteúdo, a gente
tem, de fato, chapéus muito diferentes entre si que a gente precisa assumir ao longo da semana. Então, por exemplo, chapéu de estrategista, que é aquele momento que você planeja o que você vai fazer em termos de conteúdo, em termos de monetização, em termos de análise. Tem o chapéu de criador de conteúdo, que é aquele chapéu que você vai roteirizar, que você vai gravar, que você vai criar, né? Vai ser criativo. Tem o outro de editor, que você vai cara crachar ali, editar para deixar o vídeo mais interessante. Então, enfim, tem vários chapéus diferentes que a gente acaba assumindo ao longo desse processo e que se a gente mistura eles num mesmo dia, num mesmo período, a gente gasta muita energia nessa troca, sabe? Então, com esse planejamento de 12 semanas, eu consegui ter mais clareza em deixar cada dia da semana para uma coisa específica. Então, na prática, como que ficou? Na segunda-feira, eu uso meu chapéu de estrategista, que é aquele chapéu onde eu analiso os números, entendo o que funcionou da semana anterior, entendo o que deu certo e o que não deu certo em termos de conteúdo, de divulgação, enfim, analiso as minhas métricas. E, a partir disso, também faço pesquisas para fazer os meus próximos conteúdos. Então, olho para o mercado, olho para outros vídeos, olho para o que está acontecendo no mundo, né, para eu conseguir ter inspirações para fazer meus conteúdos. E óbvio, né, olho para o meu mapa de persona também. Isso é na segunda-feira. Na terça-feira, eu já assumo o meu chapéu de roteirista, que é aquele momento que eu preciso também internalizar tudo que eu pesquisei no dia anterior, tudo que eu vi, que funcionou, o que não funcionou, para poder escrever os próximos conteúdos. Então, eu dedico bastante tempo aí. Claro que eu tenho outras demandas da empresa também que entram aí, né? Então, em termos de criação de conteúdo, fica nessa parte, tá? Na terça-feira, roteirização. Roteirizei, na quarta-feira eu gravo esses conteúdos. Então eu pego todos os roteiros que eu fiz, todos de uma vez e gravo, porque fica mais fácil, né? Eu entro no flow. Uma vez que eu já me preparei, que eu já me maquiei, que eu já tô mais solta pra gravar, porque pra mim não é uma coisa natural até hoje, tá? Eu gravo todos de uma vez e isso fica muito mais fácil. Inclusive, uma dica, se você grava vídeos longos e também vídeos curtos, né, como por exemplo YouTube e Instagram, é muito mais fácil gravar Reels, gravar os vídeos curtos depois de você gravar o vídeo longo. Porque depois que você gravou o vídeo longo, você já tá falando, você já tá inspirada, você já tá falando um monte de coisa. Então, sentar pra gravar um vídeo curto sai muito mais naturalmente, sabe? Ele não fica aquela coisa tão travada. Porque no Reels é muito fácil da gente ficar meio robótico, né? Ficar meio tipo, montado, porque tem muitas regras, tem que caber nos 90 segundos, que agora aumentou um pouquinho, né? Mas enfim, ainda continua o consumo mais curto ali. E fica mais difícil de gravar quando você tá ainda duro, assim, sabe? Agora, se você já tá mais relaxado, já tá mais no flow, nossa senhora, fica muito mais fácil. Eu adoro gravar Reels depois de gravar YouTube. Daqui a pouco eu vou dar mais algumas dicas com como você otimizar a sua criação de conteúdo, mas antes deixa eu só fechar a semana. Então, depois que eu gravei, na quinta e na sexta, eu vou pra parte de edição. Edição é a parte mais demorada, é a parte que a gente precisa reassistir todos os materiais que a gente gravou, que a gente precisa colocar alguns elementos, colocar textos, algumas coisas nesse sentido. Aliás, não recomendo que você faça uma edição muito complexa, porque a edição crua por si só já leva bastante tempo, então faz o mínimo possível para ficar legal o seu conteúdo. Não se estressa muito em deixar perfeito, não se estressa muito em deixar cheio de efeitos, nem nada nesse sentido, deixa leve. Mas, mesmo assim, gasta bastante tempo, né? Especialmente eu, que faço 2 vídeos longos por semana, mais vídeos curtos lá pro Instagram, eu acabo investindo bastante tempo na edição. Se no seu caso, você faz só vídeos curtos pro Instagram, por exemplo, isso vai ser bem mais rápido, né? Você não vai gastar 2 dias, obviamente. Mas, mesmo assim, é mais tempo do que os outros processos, né? E, uma coisa importante, não é o dia inteiro fazendo isso. É uma parte do dia dedicada para essas coisas que eu tô falando. Nos meus dias, tem outras coisas acontecendo. Tem atendimento de cliente, tem vendas, tem coisas, funis, construção de páginas, tem outras coisas acontecendo que eu não tô mencionando aqui. Aqui eu tô falando só da criação de conteúdo propriamente dita, né? Então, segunda, estratégia, terça, escrita, quarta, gravação, quinta e sexta, edição. É como eu tô dividindo a minha semana hoje. Agora, nesse momento, inclusive, eu troquei essa edição por criação de um produto novo, então eu decidi delegar a minha edição, aliás, obrigada, Caio, porque assim me libera bastante tempo para criar esse produto, para gravar as aulas, para escrever as aulas, para criar as ferramentas de inteligência artificial que eu estou desenvolvendo. Enfim, é um tempo que eu estou precisando para fazer isso. Mas, de novo, não significa que eu fico o dia inteiro fazendo essas coisas. Significa que é uma parte do meu dia que eu dedico para essas coisas. Agora, algumas coisas importantes que possibilitam com que esse sistema funcione. A primeira coisa, como o plano é semanal, eu não carrego as demandas não feitas de uma semana para outra, porque sim, a gente tem a mania, eu particularmente tenho essa mania, de colocar muitas coisas ali, mais coisas do que eu sou capaz de fazer
durante um período de tempo, porque a gente às vezes subestima o tempo que vai levar para fazer essas coisas, porque a gente é otimista demais, porque a gente se cobra demais, a gente quer ser muito melhor, né, às vezes, e quer executar muito mais coisas do que dá para executar. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é muito normal que a gente se cobre muito mais do que a gente cobraria a outra pessoa, ou alguém que a gente ama, alguém que a gente se importa. Parece que a gente não tem tanta compaixão com a gente mesmo. Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas isso rola muito por aqui. Enfim, então eu considero que se eu faço 80% das minhas demandas da minha semana, eu já estou bem satisfeita. Então, eu já assumo que parte das coisas que eu coloquei ali não vão ser feitas. Tem semanas que eu faço tudo incrivelmente, mas são semanas que eu não coloquei muitas coisas extras, né? Que eu só mantive o plano original e daí eu consigo fazer tudo. Mas sempre que eu coloco alguma coisa extra, alguma demanda que surgiu, alguma necessidade ali de fora, né? Que acontece, eu acabo não conseguindo fazer tudo. E tá tudo bem, eu já sei que isso vai acontecer. Só que o importante é, eu não levo as coisas que eu não consegui fazer para outra semana. Eu simplesmente assumo que não deu para fazer e na outra semana eu reorganizo essa semana de forma que ela fique mais viável, sabe? E isso fica muito claro nesse gráfico aqui, porque mostra o tanto de demandas que eu coloco ao longo do tempo. Tá vendo que nem todas eu consegui executar? Ali onde tá azul, é azul? Peraí, só um pouquinho. O que tá verde é o que eu fiz, o que tá azul é o que tá em andamento, e o que tá cinza é o que eu não comecei a fazer ou que eu descartei, porque algumas coisas deliberadamente eu falo, não, beleza, isso aqui não vai rolar e deixa pra lá, sabe? Então, dá pra ver que ao longo das semanas tem momentos que eu sou muito mais produtiva e tem momentos que eu sou muito menos produtiva. E, coincidentemente, se você é mulher, você vai perceber que se você fizer esse gráfico, você vai perceber que isso coincide com o ciclo também menstrual, né, da mulher. E isso foi uma coisa que eu observei recentemente, porque eu tenho uma mentorada que fala sobre esse assunto, né, que ela ensina a produtividade feminina. E eu olhei pro meu gráfico e falei, caramba, como que bizarro, isso coincide, que loucura, né? E isso me ajudou a abrir os olhos de tipo, beleza, não preciso também fazer todas as semanas as mesmas coisas, o mesmo volume de coisas. Eu posso me permitir, né, já que eu trabalho sozinha, que eu sou empreendedora e que eu tenho esse meu negócio, eu posso me permitir em algumas semanas ser mais produtiva, fazer mais coisas, em outras semanas me recolher e ser mais easy, né, comigo mesma, porque de fato o nosso corpo exige isso da gente, né? Mas para isso dar certo, né, para também não ficar um negócio muito radical, eu deixo a minha demanda mínima. Então, quais são as minhas demandas mínimas? São 2 vídeos pro YouTube, pelo menos um Reels no Instagram, e 2 estáticos no Instagram, seja carrossel ou seja só a imagem mesmo. Então, esse é meu mínimo. Se eu postei isso, eu tô feliz. Se eu consigo postar uma coisinha ou outra a mais, tá ótimo, né? Produzir mais coisas, fazer páginas de venda, fazer produto novo, fazer novas inteligências artificiais, tá ótimo. Mas o mínimo tá ali sempre feito, sabe? E por fim, quero te dar uma dica aqui com relação ao SOS, porque por mais que a gente pinte esse cenário de que tá tudo bem, que a gente consegue sincronizar as coisas com a nossa produtividade feminina e que, enfim, a gente vai fazer do jeito que dá pra fazer de uma forma leve, eu sei que às vezes existem emergências, tem coisas, forças maiores do que a gente precisa saber ali lidar com aquilo, né, e se organizar para conseguir fazer tudo funcionar da mesma forma. E nesses momentos de SOS, eu quero compartilhar aqui o que eu faço para deixar isso ser possível, para que isso seja mais fácil, né, para eu conseguir organizar. Então, o primeiro ponto é, se eu sei que vai acontecer alguma coisa que vai me impossibilitar de ter essa rotina normal, como, por exemplo, viajar, me mudar, ter algum evento, alguma coisa nesse sentido, eu já, primeiro ponto, se eu consigo, eu faço com antecedência mais conteúdos. Então, eu faço uma força-tarefa na semana anterior, nas semanas anteriores para isso. Foi o que aconteceu quando eu me mudei esse ano. Eu gravei vídeos pro canal antes, produzi conteúdos pro Instagram antes, pedi ajuda externa para delegar a edição também. Então, eu me organizei antes para conseguir ficar um período sem criar esses conteúdos, sem produzir esses conteúdos. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu crio conteúdos com formatos mais rápidos. Então, quando você for entendendo os formatos criativos que você usa por aí, você vai perceber que alguns são mais rápidos de fazer, outros são mais demorados. Então, nesses momentos, eu priorizo os mais rápidos.
Por exemplo, narração, que é super rápido de fazer, reflexão, né, talking head, que é aquele que você senta na frente da câmera e só começa a falar, sem muito planejamento, sem muita edição, né, muitas coisas. Evito, por exemplo, conteúdos que são mais demorados para fazer. Por exemplo, no meu Instagram, eu tenho um quadro que é análise de creators, né, que eu analiso outros criadores de conteúdo para ver o que tá funcionando, o que tá dando certo, o que não tá. Mas, nesse quadro, eu gasto muito tempo, porque eu preciso pesquisar, eu preciso consumir o conteúdo dessa pessoa, eu preciso analisar, preciso olhar as métricas dessas pessoas, então demora bastante para eu criar esses conteúdos. Então, quando eu tô no momento mais de produtividade, que eu preciso desengargalar, eu não faço esses conteúdos, que inclusive é o momento que eu tô agora, né, que eu tô criando esse novo produto, me mudei, enfim. Então, esse ano eu quase não fiz conteúdos nesse tipo. Então, é uma escolha que eu acabo fazendo, sabe? Eu prefiro fazer conteúdos mais leves, conteúdos mais fáceis de produzir durante esse momento, para depois, quando der uma baixada, eu volto a fazer. Outra coisa que eu faço é ajustar a frequência. Então, ajustar de forma planejada e não deixar de fazer porque não deu tempo. Então, se eu já sei que eu vou passar por um período mais conturbado, eu imediatamente já assumo, ó, beleza, agora eu não consigo postar 4 vezes na semana, então eu vou postar deliberadamente 2, e tá tudo bem. Mas eu posto essas 2. O que não dá pra fazer é simplesmente, tipo, vou tentar fazer as 4, e aí não dá, e aí você some, e aí fica aquela coisa instável, sabe? É muito melhor você já reduzir antes, com planejamento, e manter uma consistência saudável pra você não desaparecer por um período aleatório, assim, e conseguir postar e conseguir viver e conseguir resolver os seus problemas de uma forma mais saudável, sabe? E claro, pode chegar o momento também de você precisar delegar, que é o que tá acontecendo comigo agora. Tem horas que, por mais que você faça todos esses ajustes, você não vai conseguir fazer tudo, porque são muitas demandas. Então, escolha as coisas que você consegue delegar. Na criação de conteúdo, é muito comum delegar vídeo, edição de vídeo, porque é uma parte que demora bastante e que você não precisa essencialmente ser você, né, para você criar esses conteúdos, porque de fato outras pessoas conseguem captar a sua essência ali de edição e fazer por você. Então essa é uma das coisas muito comuns que as pessoas delegam, que você pode delegar. Outra coisa que você pode delegar é tráfego pago, se você faz, ou então pesquisa de conteúdos. Eu vejo muitos criadores de conteúdo grandes que delegam essa parte de roteiro, que eles têm uma equipe que fazem as pesquisas, que colocam as pautas, e o criador de conteúdo só reage, só cria ali na hora, né? Porque, de fato, a criação, a gravação vai ter que ser você, né? Não tem muito jeito. Então, também, roteirização é uma coisa que algumas pessoas fazem. Só que, nesse momento, presta muita atenção nos alinhamentos, porque tem que ser uma coisa que você falaria, tem que ser uma coisa que você criaria. Então, essa pessoa tem que estar muito dentro da sua cabeça, sabe? Você tem que ter um guia, enfim, essa parte é um pouquinho mais difícil de delegar. Eu não começaria por aí, eu começaria delegando a edição, delegando o tráfego, delegando coisas que não interfiram tanto na parte criativa. Mas para você entender que existem formas, por isso que dividir os chapéus é muito importante e ter esses processos, né, por dia, tipo dia de gravação, dia de escrita, o dia de roteirização, é muito importante, porque na hora que você precisar delegar, você consegue delegar isso com mais facilidade. Não fica aquele emaranhado de coisas, sabe? O processo fica mais... Oh, meu Deus, tô batendo em tudo. Não fica aquele emaranhado de coisas, o processo fica mais independente, sabe? E se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra-chave gravação, pra eu saber quem são vocês, quem tá comigo até o final. Eu confesso que eu adoro ver os rostinhos, ver as fotos de vocês, ver que os conteúdos estão sendo relevantes pra vocês ficarem comigo até o final, mas eu não sei se isso faz sentido pra vocês, então me contem aqui se isso ainda tá fazendo sentido pra vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Beijo!